Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ser humano e os seus valores e sobre o que é o ser humano. Vamos investigar isso, o que é o ser humano e quais são os seus valores. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Já dizia o Elton Cartola Medeiros, né? O sol nascerá. Uma composição aí do Cartola. O Sol Nascerá é uma canção dos compositores Cartola e Elton Medeiros. O argumento do eu lírico pode ser assim ordenado, né? Como chorando eu perdi a mocidade, pretendo levar a vida sorrindo. É uma espécie de conselho de como viver melhor. A busca de uma vida boa parece ser comum a todos os seres humanos. Todos procuram viver bem, mas eis o problema. O que é o bem? O que é o mal? O que é o bom? O que é o ruim? O que devemos fazer ou não fazer para viver bem? Na abertura deste capítulo, desta aula, é bom refletirmos sobre a normatização do uso do comportamento de robôs. Perguntamos a nós mesmos em que o emprego de robôs militares prejudicava ou beneficiava o ser humano, se sua utilização não feria princípios ou valores humanos importantes. Qualquer que tenha sido o nosso entendimento sobre o assunto, realizamos uma reflexão ética. Ética é o campo de reflexão sobre a prática, sobre a conduta, sobre o comportamento humano, sobre as nossas ações e o que as motiva, e sobre os valores que orientam o nosso comportamento. O que é bom ou ruim? O que é o bem e o mal? O que é o justo? O que é o injusto? Ao pensar sobre a situação de nossa relação com a natureza e sobre o que devemos fazer para garantir nosso bem e das futuras gerações, por exemplo, é que desenvolvemos as nossas reflexões éticas. Tem uma charge do Calvin e do Haroldo, onde o Calvin diz, hoje no colégio tive de decidir se ia colar na prova ou não. Me perguntei se era melhor ser honrado e reprovar ou se era melhor copiar e passar. Por um lado, o êxito não merecido não te satisfaz. Mas, por outro lado, um fracasso merecido tampouco não satisfaz também. Quase todo mundo trapaceia uma vez, pelo menos. As pessoas burlam as regras e acham que pode se dar bem. Mas claro que isso não justifica a minha trapaça. Então pensei, colar numa prova não é para tanto. Não se prejudica ninguém, porém, logo me perguntei se estava racionalizando a minha negativa a aceitar as consequências de não ter estudado. No mundo real, as pessoas interessam o êxito, o sucesso, a vantagem, não os princípios. Mas, quem sabe, o mundo não é um desastre justamente por causa disso. Que dilema. E aí o Haroldo pergunta, e o que você decidiu? Nada. Acabou o tempo, eu entreguei a prova em branco. Nem colei, nem fiz a prova. Pode-se tomar isso como uma vitória moral. Bem, me parecia errado colar em um exame de ética, estava fazendo um exame de ética e ia colar. Então, eis o dilema. Calvin e Haroldo, uma tirinha do Bill Walterson. Nossa vida está repleta de reflexões éticas, como a contida no dilema vivido por Calvin, E o que é o ser humano? Como vimos, os primeiros filósofos perguntaram sobre a natureza. Qual que é o princípio origem das coisas, a arqué? O que é a natureza, a physis? Qual que é o seu princípio? O que é o uno? O que é o múltiplo? Qual que é a matéria primordial da qual tudo surge, para a qual tudo retorna? Ao investigar a natureza, esses pensadores acreditavam que poderiam compreender melhor o ser humano. Afinal, nós também fazemos parte da natureza. Mas o homem e as coisas humanas só se tornaram o foco principal da reflexão filosófica durante o período clássico da filosofia grega, entre os séculos V e IV a.C., graças aos sofistas, que vem de sófos em grego, quer dizer sábios. Eles se diziam mestres na arte da oratória e da retórica, ou seja, da arte de falar bem. Segundo eles, era possível convencer qualquer um de qualquer coisa, bastando você saber usar as palavras. Se você soubesse usar bem a linguagem, você conseguiria qualquer coisa. E até hoje, se você souber usar bem a sua língua, você consegue o que você quiser. Como diz o ditado, quem tem boca vai a Roma, ou, segundo outras versões, quem tem boca vai a Roma, Então, e é o filósofo Sócrates. Em certo sentido, a partir deles, as investigações passaram a tentar responder a pergunta: o que é o ser humano? O
O que é sofista? É uma palavra derivada do grego sophistes, que significa algo como professor de sabedoria ou sábio. Designa um filósofo que ensinava aos jovens da Grécia Antiga em troca de remuneração, em troca de salário, e para ensinar a oratória e a retórica, ou seja, a arte de falar bem para se dar bem na democracia e nos discursos e nos debates públicos daquele tempo, né? O que é pejar? Pejar é envergonhar-se. Enquanto tiver alento e puder fazê-lo, jamais deixarei de filosofar, de vos dirigir exortações, de ministrar ensinamentos em toda ocasião, àqueles de vós que eu deparar, dizendo-lhe o que costumo. Meu caro, tu, um ateniense, da cidade mais importante e mais reputada por cultura e poderio, não te pejas, ou seja, não se envergonha de cuidares de adquirir o máximo de riqueza, fama e honrarias, e de não te importares, nem cogitares da razão, da verdade, de melhor quanto mais a tua alma? Outra coisa não faço senão andar por aí persuadindo-vos, moços e velhos, a não cuidar tão aferradamente do corpo e das riquezas, como melhorar o mais possível a alma. Então, digo para vocês, dizia o Sócrates, né, para vocês se preocuparem com a alma e não com o corpo, dizendo-vos que dos haveres não vem a virtude para os homens, ou seja, não é das posses, não é dos bens que vem a virtude, mas da virtude vem os haveres. Da virtude você vai conquistar o mundo, né, e todos os outros bens particulares e públicos. Isso está na Apologia de Sócrates, não, a Defesa de Sócrates de Platão, está na coleção Os Pensadores da Abril Cultural. Então, para pensar, vamos refletir um pouquinho. O texto é um trecho da obra A Defesa de Sócrates. Nela, o filósofo Platão descreve o modo como seu mestre, Sócrates, defendeu-se no julgamento. Ele foi condenado a tomar um veneno, cicuta, porque, segundo aqueles que o julgavam, ele havia corrompido a juventude ateniense e tinha pregado o ateísmo, desvalorizando, desmoralizando os deuses da cidade. No qual ele foi condenado à morte aos 70 anos de idade, acusado de corromper a mocidade e negar os deuses oficiais da cidade. Pelas palavras de Sócrates é possível perceber algumas de suas ideias. Para Sócrates, o que tem mais valor do que todas as outras coisas? O cuidado com a alma. Você concorda com ele? Por quê? A gente tem que cuidar mais do corpo ou mais da alma? Ou tem que ter o ideal, que é grego também, corpo são e mente sã. Cuidar do corpo, fazendo atividade física, ginástica, que vem do grego gimnos, quer dizer nu, ou seja, eles faziam atividade física pelados. Inclusive as Olimpíadas eles competiam nus, pelados, né? Passavam um óleo no corpo para ficar brilhando ali, aquela coisa. Por isso os atletas e os deuses gregos são sempre ideais de musculosos, né? Aqueles músculos todos proeminentes e aquele salário bem reduzido, né? Então, corpo são e mente sã, ou só o corpo são ou só a mente sã. Para Sócrates era só a mente, não devemos nos preocupar com o corpo, porque o corpo é a fonte, a raiz, a origem de todos os vícios. Então a reflexão sobre o texto citado, no qual Sócrates discorre a respeito do convite que faz aos homens para voltarem a si mesmos e cultivarem a própria alma, coloca em questão a preocupação com a boa vida e com os valores que devem norteá-la. O aluno, e qualquer um pode concordar ou discordar total ou parcialmente dessa posição de Sócrates. O importante é que justifique sua posição, com argumentos coerentes, com argumentos bem fundamentados. Vale destacar que o fato de que refletir a respeito do que é melhor para a vida implica em pensar sobre os valores. Valor é tudo aquilo que consideramos importante. Porque os cidadãos inquiridos por Sócrates deveriam ter vergonha de buscar riqueza ou riquezas, fama e honrarias. Porque essas coisas são bens materiais que passam, são coisas passageiras. Nós devemos preocupar com a nossa alma porque ela é eterna. O problema não estava em adquirir essas coisas, não é tê-las, mas é preocupar-se e gastar a sua vida em busca delas. Mas em considerá-las o centro da vida, colocar como objetivo da existência, sem se importar com a razão, com a alma e com a busca da verdade, sem procurar melhorar a sua alma, a sua consciência. Entendidas por Sócrates como a essência do homem. A essência do homem não é o corpo, é a alma. E a alma é eterna, o corpo morre, o corpo é passageiro. Quer dizer, ao agir apenas em busca de bens materiais, pensando na riqueza e no retorno material, e em honrarias, em honra, ficar famoso, né? Ser glorificados, o ser humano se descuidava do que era mais importante para o seu aprimoramento, que era cuidar da alma e das virtudes da alma. Então isso é um pouquinho da investigação sobre o ser humano, os seus valores e o que é o ser humano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também o seu comentário falando o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Juntos e shalom.